Boa noite, meus irmãos. Como é bom a gente dar um pause na nossa semana, né? Para recuperar nossas forças e diante do Senhor poder louvá-lo, adorá-lo e aprender mais sobre a sua palavra. Hoje nós vamos dar continuidade à série de pregações sobre os cânticos do servo, sobre o servo do Senhor. Então gostaria que você abrisse comigo lá em Isaías, capítulo 49. Isaías 49. Quem lembra onde é que se encontra o primeiro cântico do servo? Dou-lhe uma. Isaías 42, tá? Da última vez a gente viu lá Isaías 42, então agora vamos Isaías 49. Gostaria de ler apenas o verso 3, mas a exposição será do 1 ao 7. Mas à medida que a gente for lendo, eu vou expondo. O verso 3 diz: E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui na Tua presença, pelo privilégio de Te louvar, Te engrandecer, e agora de poder abrir as Sagradas Escrituras e ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar. Fala conosco nessa noite, Pai, que o Senhor possa se mostrar a nós através da Tua palavra, que possamos sair daqui edificados e animados com o que o Senhor fez, faz e continuará fazendo no nosso meio. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Só para contextualizar, né, você que está pegando apenas essa segunda mensagem, mas a primeira nós falamos, foi uma introdução sobre o servo do Senhor. O livro de Isaías tem 4 cânticos do servo, tá? Primeiro, Isaías 42, o segundo esse aqui, Isaías 49. Não vou fazer isso de novo com vocês, tá? O terceiro, Isaías 50. E o quarto, Isaías 52/53, né? Começa no 52 e vai até o 53. Ok, então hoje nós vamos falar sobre o segundo cântico do servo, buscando o que nós podemos aprender sobre Deus e como podemos aplicar também isso em nossas vidas. E aí eu gostaria de ler o primeiro versículo com os irmãos, que diz o seguinte: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Aqui nós começamos vendo, basicamente, o servo falando sobre o que Deus fez. Então, ele que chama, ouvi-me terras do mar, povos de longe. Convocando, eu diria que os gentios para ouvirem a mensagem. E a mensagem é que ele é o escolhido de Deus, chamado por Deus para cumprir a sua vontade, a vontade de Deus. Então aqui nós temos os planos de Deus para a nação de Israel. E aí, como eu tenho mostrado para os irmãos, desde a primeira pregação, o servo do Senhor, esse servo aqui, que nós vamos ver que também é o servo sofredor, primeiramente aponta para a nação de Israel. Mas nós vemos a nação de Israel falhar nesse propósito. Nós vemos a nação de Israel fracassar em cumprir a vontade de Deus. E vemos Deus levantando um novo servo, servo fiel e verdadeiro. Ele não é o plano B, mas ele é o plano definitivo, que mostra que o primeiro servo falhou. E mostra por que o primeiro servo falhou. Então, para mim fica claro que Deus só fez isso para mostrar para a nação de Israel sua falha moral, para mostrar para o povo de Israel que eles não conseguiriam estabelecer um relacionamento perfeito com Deus. Então, não. E isso que eu estou falando não significa que o Senhor Jesus é o plano B. Isso significa que Ele é o plano definitivo. Isso mostra o lugar de Israel como secundário e o lugar de Cristo como primordial. Tá certo? Então, quando o texto diz, fala sobre o chamado da nação, chegamos no verso 3 que eu já li para os irmãos, e me disse, tu és o meu servo, és Israel,
por quem hei de ser glorificado. E aqui fica claro para a gente. Deus está falando com a nação de Israel. O povo de Israel tinha isso muito claro, vívido. Deus me chamou para ser o seu servo. Desde lá, Êxodo capítulo 19. Quando Deus livra o povo do Egito, quando Deus livra o povo do cativeiro, enfim, de todas as atrocidades do Egito, chama aquele povo para si e diz, olha, vocês vão ser minha nação santa, meu povo de sacerdotes, o povo escolhido, um povo para proclamar a minha glória, até os confins da terra, um povo de propriedade peculiar, particular, o povo de Deus, que deveria resplandecer, fazer aquilo que Deus tinha dito para Adão, lá em Gênesis, lá no Éden, de expandir a glória de Deus por toda a terra. O plano continua, agora a nação de Israel deve ser encarregada de expandir a glória de Deus. As outras nações ao redor deveriam olhar para a nação de Israel e glorificar o Deus de Israel. Mas como vimos, eles fracassaram. O texto que inicia, mostrando o povo de Israel, falando às outras nações, vai chegar no versículo 4, em que mostra a falha e o fracasso do povo de Israel. Essa nação, que deveria ser o servo de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor, para cumprir sua vontade entre todos os demais povos. Sim, essa nação caiu. Essa nação falhou. Como o próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos, eles tropeçaram, eles falharam, não cumpriram a vontade de Deus. Alguns teólogos vão defender algo contrário do que eu estou mostrando para os irmãos, dizendo que quando é dito no verso 3, tu és o meu servo, és Israel, aqui já seria uma menção a Jesus, mas Jesus como representante da nação de Israel. Eu não acredito nisso, para mim fica claro aqui que Deus está falando com a nação de Israel, e algo que ajuda na argumentação é o versículo 4. Vai lá comigo. Olha agora a relação entre o que Deus vai fazer aqui do verso 3 para o 4. Ele acabou de dizer, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Verso 4. Eu mesmo disse, debalde ou inutilmente tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Então, como eu tenho dito para os irmãos, aqueles que pensam que isso está sendo falado sobre Jesus, eles têm um problema aqui nesse versículo, porque eles vão ter que interpretar que isso é algo que Jesus falou, que aconteceu com o ministério de Jesus. Eles vão dizer, sim, o ministério de Jesus no começo foi difícil, na verdade sempre foi difícil, sempre as pessoas perseguindo ele. Eu concordo com isso, mas Jesus jamais diria, eu tenho trabalhado de forma inútil, eu tenho trabalhado de forma vã, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Isso jamais foi proclamado pelo servo fiel e verdadeiro. Essas palavras são do servo fraco, do servo que fracassou no processo. Essas palavras são da nação de Israel. Eles pensaram que o trabalho deles tinha sido inútil. Eles não preservaram a aliança. Eles não preservaram a obediência a Deus. E quando eu falo eles, eu digo de um modo geral, mas nós sabemos que sempre existe o remanescente fiel. Deus sempre guarda para si o seu remanescente fiel. Mas aqui no verso 4, nós temos uma junção entre fracasso e esperança. A mesma nação que reconhece o fracasso diz, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Apesar de ainda nutrir certa esperança em relação ao Senhor, o servo primeiro fracassou no seu trabalho de glorificar a Deus entre os gentios. Continuam confiando e esperando em Deus, como temos visto até hoje. Isso acontece. Existem muitos judeus conhecidos como judeus messiânicos, né? Todo judeu tem que ser messiânico, se ele entende completamente o Antigo Testamento. O problema é que alguns acabaram se desviando desse processo. Outros chegam a nem reconhecer Jesus
como o Messias e o cumprimento das profecias. Seja como for, alguns ainda aguardam a vinda do Messias. E como Jesus disse, quando eles me virem, eles vão reconhecer e dizer, até quando eles me glorificarem, bendito que vem em nome do Senhor. Eles precisam reconhecer a divindade, o fato de Jesus ser o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, prometido em todo o Antigo Testamento, cumprido, como Hebreus vai dizer, nos nossos dias. Nos nossos dias, Deus mandou o seu Filho. Eles precisam reconhecer isso. Eles precisam reconhecer que a esperança deles está em Jesus, assim como a esperança de qualquer pessoa deve estar. Cristo é o Salvador do mundo, não no sentido que Ele vai salvar todo mundo, mas de que Ele é o único Salvador existente e capaz. Por isso, podemos dizer, Ele é não apenas o Senhor e Salvador dos judeus, mas Ele também é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o Salvador da sua igreja, como Ele mesmo diz, que Ele tem guardado a sua noiva. E Paulo está trabalhando nisso, se vocês perceberem. Paulo está trabalhando em purificar a noiva dele. Assim nós devemos trabalhar também, em buscar cuidar da noiva de Cristo. O trabalho que o próprio Cristo está fazendo de tornar a sua noiva pura, sem mancha, sem mácula, para Cristo apresentar ela a si mesmo. Esse é o trabalho. Então, Cristo sim, é aquele que não trabalhou inutilmente. Cristo sim, é aquele que foi obediente, foi fiel. Agora, chegando então no verso 5, nós vemos o surgimento de um novo servo. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Agora sim estamos falando do servo verdadeiro, agora sim estamos falando daquele que veio para cumprir plenamente as profecias. O texto deixa claro, Deus o chamou e o formou desde o ventre. Isso aqui faz referências e aponta diretamente para o que aconteceu nos tempos de Jesus, no seu nascimento virginal, na concepção virginal, e tudo que nós já sabemos que ocorreu. Isso aponta para o que viria. Deus o formou desde o ventre para ser seu servo. E fica claro aqui que esse servo novo, verdadeiro e fiel, não pode ser Israel, porque olha a continuação do verso. Para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Ora, como que, se fosse Israel, como que o próprio Israel tornaria a trazer Jacó e reunir Israel? Não faz o menor sentido. O servo verdadeiro, então, o Messias, o ungido de Deus, é aquele que vem para restaurar a nação de Israel. Mas não para por aí. O texto continua dizendo, porque eu sou glorificado perante o Senhor. Ora, nós sabemos que o único digno de receber honra, glória, adoração, é quem? É Deus. O único digno de receber a glória, o louvor, a adoração, é o Senhor, é Deus. Isso já nos dá pistas de que o servo sofredor seria não apenas um homem, mas também Deus. O Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, como vai dizer João. O servo deveria ser não apenas homem, mas também Deus. Ele deveria ser homem para representar aqueles que ele veio salvar, homens. Mas ele também deveria ser Deus. Porque a penalidade do pecado, de um pecado que ofende um Deus eterno, é uma penalidade eterna. Por isso, apenas o Deus eterno pode pagá-la. Então, meus irmãos, nós já temos aqui claramente Isaías falando de coisas que se cumpririam séculos depois. Isaías falando, tocando em verdades eternas, sabendo que o servo seria glorificado e também traria glória para Deus. Mas não apenas o servo serviria para a restauração de Israel. Olha comigo o verso 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurardes as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel.
Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aleluia. Aquilo que o servo primeiro falhou, aquilo que a nação de Israel falhou, de funcionar como uma luz que brilharia e resplandeceria para outras nações, para que elas vissem a glória de Deus e fossem salvas por esse Deus. Aquilo que Israel falhou em fazer. O servo fiel e verdadeiro foi fiel, obediente até a morte, e morte de cruz. Deus não entregou o seu filho apenas para a restauração de Israel, mas também para que ele fosse uma luz para os gentios, para que ele chegasse até nós, irmãos. Que grande notícia, que maravilhosa notícia. O Messias, mesmo sendo judeu, apesar de ser judeu, ele não está exclusivo aos judeus. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, veio para todas as nações, tribos, línguas, raças, povos, para mostrar a suprema riqueza da sua graça. Para mostrar que a mão do Senhor não está encurtada para salvar. Para mostrar que Deus pode salvar quem Ele quiser. Glória a Deus por fazermos parte do povo salvo de Deus. Glória a Deus porque mesmo longe das fronteiras de Israel, fomos encontrados. A luz para as nações, a luz dos gentios resplandeceu no nosso meio. Um dia vimos essa luz e fomos encantados, fascinados por ela. A ponto de agora, durante toda a nossa vida, não conseguirmos mais tirar os nossos olhos dessa luz, que é Jesus. Por isso eu digo uma coisa para você, cristão. Fite os seus olhos em Cristo durante toda a sua vida, porque Ele é a sua luz. A partir do momento que você tentar desviar um pouco, a partir do momento que você fraquejar, que você perder o foco, saiba que o caminho que te espera não vai ser um caminho próximo do Senhor. Provavelmente vai ser um caminho de pecado. Porque aqueles que não têm luz, eles andam cambaleantes, andam tropeçando. Mas aqueles que já encontraram a luz verdadeira, observam tudo claro como a luz do dia, podem agora caminhar na presença de Deus, podem agora ser obedientes e fiéis a Deus, por causa do servo fiel e verdadeiro. Cristo, então, Ele vem e Ele nos salva, mas também Ele nos dá o exemplo de sermos nós também servos fiéis, ferramentas úteis na mão do nosso possuidor. Assim como Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, nós também devemos ser obedientes ao nosso Senhor. Não somos o servo fiel e verdadeiro, jamais poderíamos ser, mas devemos imitá-lo. Devemos seguir os seus passos. Passos muitas vezes difíceis, por trajetos muitas vezes complicados. Cristo não teve uma vida fácil. E Ele mesmo disse para nós, aquele que quiser me seguir, padecerá perseguições. Aquele que quiser ser fiel, vai ter que tomar a sua cruz e me seguir. Ele não nos prometeu caminhos fáceis. Ele nos prometeu sua salvação no final. E é isso que aguardamos. Porque vimos a luz dos gentios, vimos a salvação ter chegado até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, verso 7, o Redentor e o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, os príncipes se levantarão. Eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Aqui nós vemos claramente um contraste, nesse verso 7, entre como as nações viam o servo, como eles viram o servo na sua primeira vinda, o Senhor Jesus, e como eles verão agora em sua segunda vinda. Claramente vemos aqui. Na sua primeira vinda, ele era o desprezado. Ele era o aborrecido das nações, servo dos tiranos. Isaías 53 vai dizer que nele não havia beleza que as pessoas pudessem achar. Era desprezado, rejeitado diante dos homens. Mas em sua segunda vinda, e agora chegando na parte final do versículo, é dito que
os reis o verão. Os príncipes se levantarão como em honra e respeito. Isso me lembra muito o salmista no Salmo 2, dizendo, beijem o filho, para que não se ire. O poder e a majestade do Filho, Messias, Rei das nações, está sendo manifesto agora diante dos povos. E eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel. O Filho vai receber a adoração. O Pai também vai receber a adoração. A Trindade Santa vai ser glorificada, porque o Senhor foi fiel à sua promessa de enviar o descendente prometido lá de Gênesis capítulo 3. Meus irmãos, isso estava sendo aguardado há muito tempo. Gênesis 3 fala do descendente. Gênesis 12 fala da descendência de Abraão, que seria uma bênção para as nações. 2 Samuel capítulo 7, Deus fala para Davi, jamais faltará rei no teu trono, haverá um descendente, haverá um rei eterno sobre o trono de Davi. E vários outros textos, que nós até tivemos a oportunidade de ver alguns durante as aulas da EBD. Vários textos nos levantando a esperança, levantando a expectativa da chegada do Messias. E o Messias chegou. E o que os judeus fizeram com ele? Rejeitaram, desprezaram. E por razões encontradas em Deus, por sua infinita sabedoria, graça e amor, agora a salvação se estende aos gentios, por meio de Cristo. Agora a salvação chega a nós. E nós agora podemos glorificar o Senhor. Como a Escritura diz, aqueles que não eram meu povo, serão chamados agora meu povo. Aqueles que não tinham o Senhor, serão chamados agora povo de quem o Senhor é dono, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você que andava sem Deus, agora descanse e confia, porque o Senhor é também o seu Salvador. Aleluia, meus irmãos. Que ótima notícia. Deus promovendo uma transformação agora na forma como as pessoas veem o servo. Mas nós nem precisamos, nós nem deveríamos precisar, ver isso como Tomé precisou. Jesus diz, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Não me verão e crerão. É claro, Deus pode nos levar sem nós vermos essas coisas. Podemos morrer, já estamos com a certeza da nossa salvação. Mas como será bom quando, depois de mortos e agora ressurretos, vimos o cumprimento de todas as coisas, vimos o Messias reinando. Como vai ser incrível, meus irmãos. Para concluir, gostaria de ler 2 versículos com os irmãos. O versículo 8, ainda desse capítulo, que diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi, e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Aqui o Senhor diz que esse servo, fiel e verdadeiro, será agora o mediador da aliança. A nova aliança prometida em Jeremias 31, em Ezequiel 36. A nova aliança agora vai ser entregue por meio do Messias, por meio do Cristo de Deus. Assim como nós celebramos domingo, lembra? O sangue de Cristo é o sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado a nosso favor, que foi derramado em nosso favor, digo melhor, para a remissão dos pecados. Que tamanha graça, irmãos, que tamanho amor, que tamanho sacrifício. Nós não temos nem como dimensionar tudo isso. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Constrangidos porque sabemos que Deus nos salvou, sendo nós rebeldes e inimigos. E agora Ele nos traz para a sua família, para fazermos parte do seu povo. Sendo para isso necessário pagar o preço da morte do seu filho. Que verdades maravilhosas. E o último versículo, versículo 13, que conclui dizendo: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos,
porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Aqui é um chamado, basicamente um chamado de Israel para que a nação louve. Ele chama toda a criação, né? Montes, terra, céus. Mas a ideia, que seria uma metonímia, né? A ideia é que ele está chamando as pessoas para louvarem a Deus. Chama as pessoas para louvarem a Deus pelos seus grandiosos feitos, pela sua grande salvação. Deus será glorificado por meio do servo fiel, Jesus Cristo. Lembra? Se você voltar lá no versículo 3, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. A expectativa, e Deus vai ser glorificado na nação de Israel ainda. Cremos nesse cumprimento futuro. Mas, primeiramente, eu diria de forma plena, Deus está sendo glorificado por meio do seu servo fiel e verdadeiro, Jesus Cristo, que foi obediente, que foi fiel. E nós? O que faremos diante de tamanho amor? O que faremos diante de tamanho sacrifício? Diante do servo, Deus, homem, Salvador, que habitou no nosso meio, o que faremos agora? E aí eu concluo com 3 verdades, 3 imperativos para nós. Irmãos, nós devemos fazer parte daqueles que glorificam ao Pai por causa da obra do Filho. Se você foi impactado, salvo, transformado pela obra do Filho, glorifique ao Pai, glorifique a Trindade Santa. Dê a glória e a honra que o nosso Deus merece. Glorificar a Deus, irmãos, não significa apenas vir às programações, ou é algo que eu posso fazer apenas no domingo. Glorificar a Deus é um estilo de vida. Se a sua vida não glorificar a Deus, mude de vida. Mude a sua agenda, mude tudo, porque esse Deus merece a honra, a glória, o louvor e o domínio para todos sempre. Devemos participar daqueles que estão adorando e glorificando a Deus. É isso que nós vamos fazer eternamente. Glorificar e adorar o nosso Senhor, para todos sempre. Segunda coisa, devemos aprender a sermos obedientes, como o servo fiel foi. Devemos imitá-lo, seguir os seus passos, aprender aos pés de Cristo. Ora, nós somos cristãos. Quem deve ser o nosso maior exemplo? Cristo. Portanto, imite. Portanto, viva como ele viveu, obedecendo, sendo fiel ao Pai. Irmãos, é incrível, a Escritura mostra tudo obedecendo o Pai. O nada obedece o Pai. Deus diz, haja luz e houve luz. Deus traz as coisas do nada. A tempestade obedece a Deus. O Senhor Jesus diz, para, cessa, e ela para. A ponto dos discípulos olharem e dizer, quem é esse que até os céus, a terra, que até a tempestade o obedece, o mar o obedece? Quem é esse? Tudo obedece a Deus. Quem você pensa que é para não obedecê-lo? Quem nós pensamos que somos, irmãos? Quem eu penso que sou para não obedecer o meu Pai, para não obedecer o meu Senhor? Ele que já é o meu dono porque é o meu Criador e agora é o meu dono de forma dupla, eu diria assim, porque Ele também nos comprou por preço. Como não seremos obedientes a Ele? Aprendamos então a sermos obedientes como o Filho foi. E por último, devemos lembrar que somos como Israel, o servo fracassado. A história da nação de Israel deve ser um lembrete diário para nós. Somos como eles. Fracassamos como eles. Pecamos como eles. Falhamos no serviço do reino. Portanto, glória a Deus que nos salvou apesar de nós, por causa de Jesus, o servo fiel. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, pedindo que a Tua palavra penetre os nossos corações,
Vá onde só ela é capaz de ir. E promova mudança, transformação. Não nos permita, Senhor, levar o nome de Cristo sem ser pessoas que o obedecem com toda a nossa vida, com tudo que temos, com tudo que somos. Nos ajuda, Senhor, a buscar estar sempre imitando o servo fiel e verdadeiro. E a lembrar que é por meio dele que a salvação chegou até nós. Abençoa essa igreja, nos ajuda a aprender o tempo todo através da tua palavra e a viver na expectativa do retorno do nosso grande Rei e Salvador. É no nome dele que oramos. Amém.